Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tiago enviando para vocês material para a nossa oitava quinzena das atividades pedagógicas não presenciais após uma pausa que nós tivemos na sétima quinzena para poder colocar as nossas atividades em dia e assim poder acompanhar os conteúdos. Esse material da oitava quinzena, ele é intitulado, a gente vai estudar o relevo brasileiro, as formas e classificações do relevo. Então, vamos relembrar o que nós vimos na sexta quinzena, que foi efetivamente a última quinzena em que nós tivemos conteúdos, já que a sétima quinzena foi usada para revisão, retomada e para colocar as atividades em dia. Na sexta quinzena, nós falamos sobre as grandes estruturas do relevo ou as superestruturas do relevo, maciços antigos, bacias sedimentares e dobramentos modernos. Vimos que apenas duas delas são encontradas no Brasil, bacias sedimentares e maciços antigos. Não temos dobramentos modernos no Brasil, por isso não temos as grandes cordilheiras montanhosas. Isso porque o Brasil não se situa em uma área de contato, de limite entre placas tectônicas, né? Isso poderia eventualmente acontecer se o Brasil se situasse em uma área de limite de placas tectônicas, mas a gente se situa no centro de uma placa tectônica. Por isso, os fenômenos geotectônicos como terremotos, abalos sísmicos, geysers, erupções vulcânicas são raros ou inexistentes no tempo moderno no território brasileiro. Okay? A gente viu também na sexta quinzena as riquezas minerais, né, que existem de acordo com o tipo de superestrutura que a gente tem. Então, por exemplo, nos maciços antigos, né, que também podem ser conhecidos como crátons, eles são antigos em minerais metálicos e não metálicos. As bacias sedimentares podem abrigar jazidas de combustíveis fósseis como petróleo, como gás natural, como carvão mineral e ainda o xisto. Então, assim, a gente viu o processo de formação desses combustíveis fósseis e dos objetos fósseis nas bacias sedimentares, a partir da deposição de sedimentos e da compressão que essa matéria orgânica, né, que um dia foi viva, ela sofreu depois de ter sido soterrada, de passar por um processo de sedimentação, com a deposição de sedimentos em cima. A gente falou também das formas do relevo continental, né? A gente falou das formas também do relevo submarino, do relevo litorâneo e ainda vimos as características estruturais do relevo brasileiro. Bom, hoje a gente vai falar então um pouco sobre o relevo do Brasil atual, né? Ele é caracterizado por aquilo que a gente chama de estabilidade tectônica. Então, o território brasileiro, ao se situar no centro de uma placa tectônica, ele tem estabilidade tectônica. Ele seria instável se ele se situasse no limite de uma placa tectônica, o que não é o caso, não é? E isso também se relaciona com a altimetria do relevo brasileiro. Por quê? Porque não estando situado em limite de placa tectônica, onde a superfície terrestre continua constantemente a ser construída pelas forças da tectônica, ou seja, estando situado no centro da placa sem a atuação da tectônica, o relevo brasileiro ele sofre apenas desgaste dos agentes erosivos e não a construção, não a orogênese, que é o processo de formação das grandes montanhas. Então, vamos acompanhar a leitura. O território brasileiro está localizado na porção central da placa sul-americana, bem distante das bordas de contato entre uma placa e outra, do limite entre uma placa e outra. Essa localização confere ao nosso país uma relativa estabilidade tectônica, pois as áreas fortemente afetadas pelas atividades vulcânicas e sísmicas
são as que se encontram nas bordas de contato, nos limites das placas tectônicas. A ausência de movimentos orogênicos, orogenia, lembrem que é a formação de cadeias montanhosas. Então, a ausência de movimentos de formação de cadeias montanhosas recentes, porque já tivemos no passado, em outras eras e períodos da escala geológica, ou seja, a ausência de dobramentos modernos, associada também com a idade muito antiga do modelado, quer dizer, do relevo brasileiro, que já foi bem desgastado por processos erosivos, e aqui no Brasil, entre os tipos de erosão, predomina principalmente a erosão pluvial, aquela provocada pela água das chuvas, visto que o nosso país se situa sua maior parte na faixa intertropical do globo terrestre, então com abundância de chuvas, né? Mas também tem, em menor escala, a atuação de outros tipos de erosão, como fluvial, marinha, eólica, né? Só não temos apenas a erosão glacial, ok? Enfim, a associação de todos esses processos erosivos com essa idade muito antiga do território brasileiro é o que explica o predomínio de baixas altitudes no relevo brasileiro. De fato, o ponto culminante do Brasil, que é o Pico da Neblina, que fica no Planalto das Guianas, no extremo norte do Brasil, perto das fronteiras com Venezuela e Guiana, não chega a ter uma altitude de 3.000 metros, enquanto nos outros países da América do Sul, que são atravessados pela Cordilheira dos Andes, as altitudes máximas elas podem superar, né, quase os 7.000 metros de altitude. Então, cerca de 41% das terras brasileiras encontram-se em altitudes inferiores a 200 metros. Menos de 1% do território possui uma altitude acima de 1.200 metros. Tá? Então, uma porção do território brasileiro que equivaleria a aproximadamente 2 estados do Espírito Santo, né, tem altitudes acima de 1.200 metros. As maiores elevações do território brasileiro se situam nas regiões serranas no extremo norte, como o Pico da Neblina, como eu havia dito antes, no estado do Amazonas, e nas serras e planaltos das regiões sul e sudeste, como, por exemplo, a Serra do Mar. De maneira geral, as serras e os planaltos mais elevados do nosso país são faixas de dobramentos e falhamentos orogênicos muito antigos. Então, não são dobramentos modernos, são antigos e, portanto, já foram bastante desgastados pelos agentes erosivos. Aqui à esquerda, vocês têm um mapa da altimetria do território brasileiro. Então, lembrem daqueles recursos de cartografia que nós estudamos mais no início do ano, não é? Nesse mapa aqui, a legenda dele usa cores para representar a altimetria do território brasileiro. Quanto mais claras essas cores são, significa que a altitude é mais baixa. E à medida que essas cores vão se tornando cores mais fortes, significa que a altitude é mais alta. Ok? Então, aqui nós temos uma linha reta unindo os pontos A e B. Então, essa linha reta aqui, ela serve para poder se traçar um perfil topográfico. Se a gente tivesse que visualizar de forma lateral qual é o relevo encontrado aqui, seria isso que a gente vai ver agora. Esse é o perfil topográfico unindo os pontos A e B. Então, o ponto A saía lá do extremo norte do Brasil, não é? Na região das montanhas mais elevadas do nosso país, no Planalto das Guianas. Depois a gente teria uma diminuição da altitude
chegando à planície do Rio Amazonas, uma área de altitude muito baixa por onde corre o Rio Amazonas e seus afluentes. E depois a gente teria, né, um aumento da altitude, né, passando pela bacia do Rio Xingu. Depois a gente teria um aumento ainda mais pronunciado da altitude, passando por várias serras, como da Canastra, da Mantiqueira. Depois, uma diminuição no Vale do Rio Paraíba do Sul. Um aumento da altitude, e aqui a gente tem a Serra do Mar, que é aquela serra que passa pelos estados de São Paulo e parte do Rio de Janeiro, e depois, abruptamente, a gente chegaria no Oceano Atlântico. Então, esse seria o perfil topográfico que a gente veria caso a gente fizesse uma viagem do ponto A ao ponto B, conforme foi mostrado no mapa no slide anterior. Agora vamos falar um pouco sobre o vulcanismo e sismicidade no território brasileiro. Então, essa relativa estabilidade tectônica do território brasileiro explica a ausência de atividades vulcânicas e sísmicas de grande intensidade no nosso país. Então, assim, nós ainda temos algum tipo de atividade vulcânica e de atividade sísmica. Não é que são completamente inexistentes. Exemplos. Vez ou outra, a gente vê sair na imprensa notícias que dão conta de pequenos tremores de terra que foram registrados por sismógrafos, que são os aparelhos próprios para esse registro, ou que chegam, inclusive, a serem sentidos pelas pessoas, né? Então é a prova de que, de alguma forma, o nosso país ainda é suscetível, mesmo, né, que seja numa intensidade muito pequena, a fenômenos sísmicos e vulcânicos. Um outro exemplo de atividade vulcânica seria as nossas estâncias hidrotermais. Por que tem locais no Brasil que inclusive acabaram se tornando centros turísticos que recebem muitos visitantes, né? Onde a água brota com temperaturas aquecidas. A água nasce com temperaturas mais elevadas, né? O que tem lá de baixo que torna a temperatura dessa água mais alta do que o que ela normalmente seria? Então é um resquício de uma atividade vulcânica, né, mas que é de baixa intensidade. Então aqui no trecho que eu sublinhei está escrito a ausência de atividade vulcânica e sísmica de grande intensidade. Se é ausente atividade vulcânica e sísmica de grande intensidade, o máximo que isso pode significar é que há ainda resquício de atividade vulcânica e sísmica, porém de baixa intensidade. Ainda assim, pequenos tremores de terra têm sido registrados com certa frequência em várias regiões do país. Muitos desses tremores, quase sempre imperceptíveis para as pessoas e registrados apenas por sismógrafos, resultam de movimentos e acomodações das rochas nas partes superficiais da crosta. Alguns abalos sísmicos mais intensos também já atingiram nosso país, sem causar, no entanto, maiores danos. Eles ocorreram devido à propagação de fortes tremores ocorridos na região da Cordilheira dos Andes, por exemplo. Já em relação às atividades vulcânicas, os últimos derrames de lava em território brasileiro ocorreram entre o final do período terciário e o início do quaternário, dando origem a algumas das nossas ilhas oceânicas, como, por exemplo, Fernando de Noronha. No final da era Mesozoica, ocorreram outros derrames de lava, como os da Serra Negra, em São Paulo, Cabo Frio e Itatiaia, no Rio de Janeiro, e Lages, em Santa Catarina. Porém, foi no final do período Cretáceo que ocorreu o maior derrame de lava conhecido da história geológica da Terra. E aí a gente já estava distante desse período aí. O relevo brasileiro e suas formas. A grande diversidade de formas do relevo brasileiro reflete os intensos processos de erosão e sedimentação transcorridos em tempos geológicos mais recentes, na era Cenozoica.
associados a fenômenos tectônicos como dobramentos e falhamentos do período terciário, ocorridos em estruturas geológicas formadas por rochas muito mais antigas. A classificação mais atual do relevo do nosso país leva em consideração os processos que originaram o atual modelado brasileiro e distingue a existência de 3 formas principais de relevo: planaltos, planícies e depressões. Essa classificação considera 3 importantes critérios ou fatores para explicar as formas de relevo. O critério morfoestrutural, que considera a origem geológica dos terrenos. Então, o que significa essa palavra morfoestrutural? Ela é formada pela aglutinação de 2 palavras, morfologia, que significa forma, e estrutura. Então, quando a gente fala no critério morfoestrutural, a gente está falando de uma forma de relevo que advém, não é, da superestrutura, da origem geológica dos terrenos, ou seja, se é um maciço antigo, uma bacia sedimentar ou um dobramento moderno. Então, o primeiro critério, que é o morfoestrutural, diz respeito à estrutura da forma. O segundo critério é o morfoclimático, que considera a ação dos climas pretéritos, ou seja, dos climas do passado, dos climas da Terra antiga, que possivelmente, e há evidências disso, eram muito diferentes dos climas da Terra atual, né? Então, no passado, há milhões de anos, a Terra oscilava com uma frequência muito grande, períodos, né, em que a temperatura global ora era muito mais alta do que os níveis atuais e ora a temperatura média global era muito mais baixa do que os níveis atuais. Então, o critério morfoclimático considera a forma que o relevo tem hoje decorrente da ação desses climas do passado. E, por final, o terceiro critério é o chamado morfoescultural, que considera a influência dos agentes erosivos externos atuando hoje. Então, poderíamos dizer que o critério morfoescultural, ele considera a influência do clima do presente, que é quem governa, né, os agentes erosivos externos hoje. Então, de acordo com essa proposta, e observando a combinação desses 3 critérios, morfoestrutural, morfoclimático e morfoescultural, não é? O relevo brasileiro apresenta 28 compartimentos agrupados em 3 unidades geomorfológicas distintas. E aí a gente tem na sequência esse mapa que mostra, não é, os 28 compartimentos que são agrupados, que são subdivididos em 3 unidades distintas, em planaltos, em depressões e em planícies. Já já a gente vê o que significa cada um deles, né, de forma técnica, e aí só para observar onde está o nosso estado, o Espírito Santo, a gente está com o território capixaba numa condição em que nós temos 2 unidades de relevo, que são planaltos, que cobrem aproximadamente 60% do território do Espírito Santo, e o restante é a planície, né, a planície litorânea, que cobre outros aproximadamente 40% do território capixaba. Então, no Espírito Santo temos planaltos e planícies e não temos depressões. Essa é a proposta de classificação do relevo brasileiro, uma das mais recentes, que foi feita na transição dos anos 80 para os anos 90 pelo professor Jurandir Ross, que é um professor da Universidade de São Paulo. Então, aqui nesse esquema, né, para a gente sintetizar o que seriam essas unidades que a gente tem aqui no Brasil. A planície, né, que são áreas que têm uma morfologia plana e que as altitudes variam de 0 a 200 metros. Tá? A gente poderia ter planaltos, que é uma palavra formada pela justaposição de plano
e alto, né? Então, juntando as duas palavras, plano mais alto, e aí a gente entende o porquê, a gente tem um planalto. Planaltos são áreas que estão situadas a partir de 300 metros de altitude aproximadamente, ok? E ainda a gente tem as depressões. No caso do Brasil, a gente tem apenas depressões relativas, tá? O que são depressões relativas? É uma parte do relevo mais baixo do que o relevo que fica ao seu redor. Então, como vocês podem ver aqui, né, essa depressão onde eu estou marcando agora, ela é mais baixa do que as áreas situadas ao seu redor, mas ainda ela é mais alta do que a linha do nível do mar. Essa é uma depressão relativa, porque ela é relativa com relação ao relevo que fica ao seu redor. Tá? Mas nós poderíamos ter também depressões absolutas, que são partes do relevo que ficam abaixo da linha do nível do mar. No Brasil, nós não temos depressões absolutas. Tá? Então, essas são as formas, né, do relevo brasileiro. Planícies, planaltos e depressões. No caso do Brasil, somente depressões relativas, de acordo com a proposta do professor Jurandir Ross. Tá? Esses outros termos aqui nós já vimos em aulas anteriores. Então, vamos lá. O que seriam os planaltos? São superfícies irregulares, muito desgastados pela erosão, em geral com altitudes acima de 300 metros. Não é? Os planaltos podem apresentar formações diversas. Eles podem se apresentar como forma de serras e de chapadas. A chapada é quando ele tem o topo mais plano. As serras é quando ele tem a superfície irregular, como acontece aqui no Espírito Santo. A gente não tem chapadas no Espírito Santo. A gente tem serras. Os planaltos que aqui se apresentam sob forma de serras. Tá? Então, para ser planalto, tem que ter superfície de altitude, acima de 300 metros a partir do nível do mar. As planícies são superfícies bastante planas, geralmente com altitudes de até 200 metros, e são formadas pelo acúmulo de sedimentos de origem lacustre dos lagos, fluvial dos rios ou também marinha, que foram depositados em épocas geológicas recentes. Então, nas planícies, a gente tem um acúmulo de sedimentos, não é, que foram desgastados nas partes mais altas do relevo. Então, uma outra diferença entre planalto e planície é que no planalto a gente tem um maior processo de desgaste e um menor ou inexistente processo de acúmulo de sedimentos. Tá? No planalto a gente tem uma degradação. Já nas planícies, a gente tem o predomínio de um processo de acúmulo ou de agradação, ok? Então, no planalto perde, desgasta, é transportado para as partes mais baixas do relevo por uma questão de gravidade, pelas águas das chuvas, dos rios, do vento, e nas planícies a gente tem o acúmulo. O planalto é degradação e a planície é agradação. E depois a gente tem também as depressões, que são terrenos de inclinação suave, rebaixados em relação ao seu entorno. Então, como eu dizia antes, as depressões são terrenos que têm uma altitude inferior às partes do relevo que estão ao seu redor, ou seja, em relação ao seu entorno. São mais planos que os planaltos e têm uma altitude entre 200 e 350 metros. Agora prestem atenção porque a gente vai ver mais um perfil topográfico aqui entre A e B. Então, se nós tivéssemos que percorrer todo esse trajeto entre A e B, do extremo norte do Brasil até o norte do Planalto brasileiro, a parte mais setentrional do Planalto brasileiro, que fica no centro do Brasil, a gente viria, né, de A para B, a gente sairia de altitudes próximas aos 3.000 metros de altitude, né, passaríamos uma depressão marginal
ao norte do rio Amazonas, depois passaríamos pela planície que acompanha o rio Amazonas, não é? Depois teríamos uma outra depressão ao sul do rio Amazonas, e aí subiríamos novamente um planalto residual sul-amazônico, não é? Para depois chegarmos a finalmente essa região aí onde termina o Planalto Central brasileiro. Então esse seria o percurso que nós faríamos. Vamos ver outros modelos de perfis topográficos aqui entre C e D. Então a gente sairia do oeste do estado do Maranhão, atravessaríamos a porção norte da região nordeste do Brasil. O que nós encontraríamos, né? Nós sairíamos de altitudes relativamente baixas, próximas a 30 metros acima do nível do mar, no máximo, passaríamos pelo rio Parnaíba e aí as altitudes começariam, né, a aumentar. A gente teria planaltos e chapadas da bacia do rio Parnaíba, né, que chegariam a quase 800 metros de altitude. E depois essa altitude diminuiria, nós passaríamos por uma chamada depressão sertaneja, e aí encontraríamos um outro planalto, que é o Planalto da Borborema. Ao descer o Planalto da Borborema, né, a gente chegaria ao Oceano Atlântico. E no perfil que liga E até F, a gente sairia do Pantanal Mato-Grossense, que é uma planície, a maior planície alagável do mundo, do planeta Terra, uma região de baixa altitude, né, dominada pelo rio Paraguai, entre outros rios afluentes do rio Paraguai, que nasce aqui no Brasil, no estado do Mato Grosso. Não é? Então, uma região muito plana, muito baixa, onde durante o período das chuvas toda ela se alaga, não é? E aí a gente iniciaria a subida aos planaltos e chapadas da bacia do Paraná, né? A gente teria uma região mais baixa por onde passa a calha do rio Paraná. Depois a gente subiria, né, de novo a outra margem dos planaltos e chapadas da bacia do rio Paraná. Desceríamos para uma região mais baixa, que é a chamada depressão periférica, para novamente aumentar a altitude, subirmos, né, os planaltos e serras do litoral da região sudeste, a Serra do Mar principalmente, e aí desceríamos de forma abrupta, porque a Serra do Mar ela se situa muito próxima ao litoral, principalmente no estado de São Paulo, e aí nós chegaríamos ao Oceano Atlântico. Bom, como eu disse, a classificação do relevo brasileiro proposta pelo professor Ross, ela foi feita há cerca de 30 anos. E antes dela, houve outras proposições, outras classificações do relevo brasileiro, as quais vale a pena a gente falar rapidamente, né? Então, antes da proposta do professor Ross, outras classificações do relevo brasileiro foram utilizadas. Na década de 40, por exemplo, Haroldo de Azevedo classificou as unidades do relevo considerando suas formas e principalmente suas variações altimétricas. Assim, definiu planícies como superfícies planas e com altitudes inferiores a 200 metros, e os planaltos como formas de relevo mais irregulares, situados acima de 200 metros de altitude. A classificação do professor Haroldo de Azevedo dividiu o território brasileiro em 6 grandes unidades de relevo, empregando terminologias geomorfológicas, planaltos e planícies para cada uma delas. Então, por exemplo, na proposta do professor Haroldo de Azevedo, a gente não tinha a unidade que hoje, né, nós descrevemos e aceitamos, que seria a depressão. Tá? O professor Haroldo dividiu o Brasil apenas em planaltos e planícies. E aqui no mapa a gente pode observar, né? A gente tem o Planalto das Guianas, aqui ao norte. A gente tem o Planalto Central, ao centro. A gente tem o Planalto Meridional, ao sul. A gente tem o Planalto Atlântico, acompanhando o Oceano
Atlântico do Sudeste até o Nordeste, né? E depois nós teríamos ainda 4 planícies, né? A planície, vou mudar a cor para poder destacar melhor, a planície amazônica, a planície costeira, a planície do Pantanal. Ok? Então, essa era a proposta do professor Haroldo de Azevedo. Na década de 50, um outro geógrafo, o professor Aziz Absaber, também professor da USP, ele propôs outra classificação baseada no critério morfoclimático, que é aquela que explica as formas do relevo a partir da ação do clima. Além disso, os conceitos de planalto e planícies foram definidos com base nos processos de erosão e sedimentação. Segundo Absaber, planaltos são terrenos nos quais os processos de erosão superam os de sedimentação, e as planícies são terrenos em que os processos de sedimentação, ou seja, de acúmulo de resíduos, de sedimentos, supera o de erosão, né? Então, o planalto perde e a planície ganha, tá? E aí, de acordo com a proposta do professor Absaber, tá? Morreu há poucos anos e é uma grande referência para nós geógrafos, o território brasileiro, né, ele seria subdividido de uma forma mais simples. Então, a gente teria o Planalto das Guianas, aqui ao norte, né, na fronteira norte do Brasil com Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. A gente teria o Grande Planalto Brasileiro, né, que ele subdivide em outras partes, como Planalto Central, Planalto Meridional, Planalto Atlântico, e a gente teria o restante das planícies, também subdivididas, né, em outras partes, como a Amazônica, a Litorânea e a planície do Pantanal, né? Muda um pouco em relação à proposta do professor Haroldo de Azevedo, ele agrupa um pouco mais as unidades, né, subdivide para caso de estudos mais específicos, quando for necessário, e introduz esse conceito de que planalto é sempre onde vai haver perda de sedimentos e a planície é onde a gente vai ter o acúmulo de sedimentos. Com isso, a gente encerra esse conteúdo sobre a origem, a forma, a vida, não é, no planeta Terra. E a gente dá início na próxima quinzena a novos conteúdos, como a questão da hidrosfera e sucessivamente, não é, os climas e as paisagens vegetais da Terra. Ok? Fiquem bem, bons estudos para vocês.